boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Falando com o Bruno hoje, é uma alegria a gente retornar no presencial, né? Porque online, acho que a maioria de vocês viveu 7 anos, 7 meses agora, numa intensidade muito grande, né? De reuniões online, de trabalho online e tudo mais. E hoje nós temos uma missão bem diferente, porque até então a gente falava de forma de arrecadar. E agora a gente vai falar como nós podemos auxiliar para que as empresas voltem a arrecadar a ponto de poder contribuir, né? Porque mudou o cenário. A situação que agora nós estamos vivendo, ela despertou outras situações que nós vamos precisar estar focados na questão do trabalho. Então, quando a gente previu esse curso, a gente justamente verificou tudo o que está acontecendo. Não sei se vocês acompanharam essa semana. Essa semana teve 2 comunicados bem significativos para a área tributária. O primeiro, que você não pode desenquadrar a empresa do Simples nesse ano, né? Que até então, todos os anos, chegava agora, dia 20 de novembro, até 20 de janeiro, você poderia desenquadrar do Simples as empresas que não estariam recolhendo. Lembram disso? Agora, né, com a resolução, esse ano, em virtude da pandemia, não pode desenquadrar as empresas. Então, isso já muda uma situação na questão da tributação. Por quê? Porque chegava agora esse período de outubro, a gente já estava se preparando para verificar as empresas que estavam inadimplentes ou que, na verdade, estavam com alguma situação irregular na prefeitura, e nós já trabalhávamos para a questão do desenquadramento dessas empresas. Agora, não mais. Tá? Então, isso muda toda uma situação. Segunda questão, eles passaram a trazer alguns créditos específicos para o microempreendedor individual, que até então era uma dificuldade, principalmente questão do BNDES. Nessa semana, o BNDES anunciou algumas linhas de crédito para o microempreendedor individual, inclusive o acesso ao cartão do BNDES. Então, isso traz algumas mudanças no cenário de desenvolvimento econômico. Mas antes de eu falar tudo isso para vocês, alguns eu conheço aqui que já tiveram comigo em vários cursos, mas outros não. Então, eu gostaria de saber nome, qual que é o setor que trabalha, a função que exerce e quanto tempo está nessa função, para mim saber realmente qual é o conhecimento de vocês em tudo, porque às vezes eu avanço muito no conhecimento e alguns precisam que a gente traga um pouco mais, né? Então, vamos lá? Luiz, Prefeitura de Jussara, sou diretor tributário lá, 15 anos. 15 anos. Vanderzan, Prefeitura de Nova Aliança do Ivaí, e eu trabalho de fiscal de 2013. Desde Mas antes eu já era fiscal de estrada. Aí depois eu passei para fiscal de tributação, de 2013 para cá. Márcia, Nova Aliança do Ivaí, eu atuo junto com ele na tributação e patrimônio. Ele tem patrimônio, tem 3, 4 anos e arrecadação de tributos 1 ano e meio. Karen, eu sou da Prefeitura de Reserva, sou chefe do setor de cadastro e tributação faz uns 3 meses e eu era estagiária antes. 3 meses? Faz pouco tempo que eu entrei lá. E como estagiário você trabalhava também na tributação? Ia fazer 1 ano agora no novembro. Adriana, da Prefeitura de Reserva, eu sou equipe tributária há 2 anos. 2 anos. Glauber, trabalho na Prefeitura de Nova Aliança, trabalho com os 2 anos depois de tributário. Quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Fabiana, sou de 2 vizinhos, sou tesoureira há 2 anos. Cristiano, 2 vizinhos também, e contador. Há 1 ano e acho que 6 meses. 1 ano e 6 meses. Vocês viram que nós temos Me senti velho agora, viu? Me senti velho agora. Você se sentiu velho por causa do tempo? Só 15 anos, né? Faz parte. Não se sinta, né? Porque eu atuo na área tributária há 18 anos. Então, trabalhei 4 anos no Departamento de Tributação no município de Guarapuava e depois trabalhando com capacitações e com consultoria, né? Mais de 16 anos já. Então, já vai para quase 20. Então,
Te ganhei, né? Te ganhei nessa parte. Mas o detalhe é que a tributação, nós tivemos uma zona de conforto, né? Até 2003 nós tivemos uma zona de conforto. Por quê? Porque a legislação não mudava. Então, basicamente, o que acontecia era que os códigos tributários, a gente precisava fazer algumas adaptações de acordo com as necessidades do município, né? Mas não era aquelas coisas gigantescas que nós tínhamos que fazer. A partir de 2003, com a nova lei do ISS, ela trouxe já uma mudança significativa. Por quê? Porque parou a questão da briga de local de recolhimento. Pelo menos deveria ter parado. Ainda tem alguns municípios que insistem em cobrar, além daqueles 23 itens que diz que você pode recolher, que você deve recolher no local onde você faz o serviço. Não acontece isso no município de vocês, né? Mas ainda tem aqueles que dizem, não, você tem que abrir o alvará no meu município, você tem que recolher o imposto no meu município, senão vai ser penalizado. Então, veja, aqui a gente já chama por um equívoco da lei. E a tendência é que isso ainda aconteça. Por quê? Porque quando você começa no setor, né, vamos pensar assim, quando você começa no setor, existem muitas dúvidas. Né? Ah, mas o artigo 4º da 116 fala uma coisa, o 3º fala outra, e aí ele gera dúvida com relação a essa interpretação. Aí o jurídico do município A disse que procede de tal forma, o jurídico do município B diz que deve ser de outra forma. E aí você acaba ficando numa situação complicada, né? Pois bem, a 116 ela é muito clara nisso, ou seja, todos os itens que são obrigatórios a ser recolhidos com relação ao ISS, eles estão na legislação. Então, está lá, questão de obra, questão de reflorestamento, né, a questão de segurança, todos esses itens já estão devidamente respaldados aonde que tem que ser recolhido. E não há mais briga com relação a isso. Às vezes, o que acontece é que você vai ter que intervir junto a outro município, né, dizer, olha, não é de direito seu esse recolhimento. Por quê? Por exemplo, uma empresa vai fazer um poço artesiano lá em Dois Vizinhos, né? Por mais que a empresa seja em Pato Branco, ela tem que recolher em Dois Vizinhos, né? Mas o que acontece? A fiscalização não viu que foi feito o poço artesiano, porque o poço artesiano foi feito no interior, né? E acabou que a fiscalização não viu. E ele recolheu lá na sede. Então, o que acontece? A fiscalização ela tem que ser atuante. Por quê? Porque ela precisa perceber essas situações e cobrar. Algumas empresas elas já estão tão acostumadas com a legislação que elas vão lá e recolhem sem você precisar falar nada. Agora, existem empresas que elas precisam serem comunicadas. Olha, a legislação diz que você precisa recolher esse item, né, aqui no município em que você está executando, e não nos demais municípios. Então, aqui já tem uma diferença significativa na questão da fiscalização. A gente vai falar hoje sobre ICM e vamos falar sobre FPM, mas eu vou abrindo esses leques porque não tem como. Quando a gente fala de tributação, a gente está falando de um todo e, principalmente, existe uma cobrança muito grande por parte do próprio gestor hoje sobre a questão dos tributos próprios, né? Ah, como é que está a arrecadação do ISS? Como é que está a arrecadação do IPTU? Como é que está a arrecadação da taxa de contribuição? Como é que está... Então, você começa a ter que dar respostas e, às vezes, essas respostas, mas aqui no município o pessoal não está recolhendo porque não está vendendo, porque não tem dinheiro para pagar. É uma situação. No município B, ele está a todo vapor, né? Está fazendo serviço, inclusive está fazendo serviço aqui no município. Esse serviço está sendo recolhido no teu município?